Olá, companheiro! Hoje iniciamos a 7ª fase de Ciências Naturais. Nesta etapa, vamos conhecer um pouco mais sobre a Lua, os eclipses lunares e solares, e como a Lua influencia nas marés e em outros fenômenos físicos. Vamos ver também qual a importância da solubilidade da água e por que ela é chamada de solvente universal. Juntos descobriremos ainda como surgiram as células, qual a importância delas e como originaram as mais variadas espécies e os diferentes reinos de seres vivos. Por fim, vamos saber como ocorre a interação entre os seres vivos, qual a função da alimentação e como ela pode influenciar na respiração e na produção de energia na realização de cada trabalho. Você está pronto? Então vamos lá! Olá, Brasil! Nesse nosso país repleto de pessoas e culturas diferentes, não há nada melhor do que uma boa comida. E nossa culinária é muito rica. Quer ver? Temos vatapá, caruru, moqueca, pão de queijo, feijão, churrasco, carne de sol, pamonha. Ou seja, uma infinidade de pratos deliciosos. Mas é importante lembrar que uma alimentação saudável é fundamental para uma vida com qualidade. Por isso, devemos levar em conta os nutrientes que o nosso organismo precisa, como as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. A falta ou o excesso destes componentes podem trazer prejuízo ao nosso corpo. Afinal, desnutrição e obesidade são doenças graves e que atingem pessoas de qualquer idade. Atualmente, existem doenças ainda mais complexas, como a anorexia e a bulimia. Então fique atento, não podemos colocar a nossa saúde em risco. Atualmente, um dos problemas ocasionados pela má alimentação é a pressão alta. Ela é um dos fatores que contribuem para as doenças cardíacas e mortes no Brasil. Na hipertensão, ocorre uma diminuição do espaço dos vasos sanguíneos e o coração bombeia o sangue com mais força, gerando assim sintomas como a cefaleia, o sangramento pelo nariz, a tontura, o cansaço, a fadiga, a náusea e o vômito. Os indivíduos com hipertensão arterial grave podem apresentar sonolência ou mesmo coma, em razão do edema cerebral. Para amenizar o problema, o ideal é diminuir o uso de sal, abandonar o cigarro, promover uma dieta rica em fibras e fazer atividades calmas como a meditação, a massagem e a pescaria. O hipertenso deve ainda evitar alimentos que contenham cafeína, como refrigerantes do tipo cola, o guaraná, o chá preto e a erva mate. A cafeína é uma substância estimulante capaz de elevar a pressão arterial. Como dizia Hipócrates, o pai da medicina, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Afinal, saúde ou doença entram pela boca. A falta de nutrientes pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. Um deles é a anemia ferropriva. Ela é uma doença causada por falta de ferro no organismo. A pessoa que sofre de anemia ferropriva normalmente apresenta cansaço, palidez, fraqueza, dor de cabeça e sonolência. Por ser uma doença que se desenvolve lentamente, pode passar despercebida por muito tempo. Os motivos principais da anemia ferropriva são dieta pobre em ferro, má absorção dos alimentos e hemorragias. No diagnóstico de crianças e adultos, se percebem mucosas descoradas, cabelos e unhas fracas, dor na panturrilha, língua cinza e atrofia de pupila. A falta de ferro também afeta o desenvolvimento físico e mental das crianças, podendo causar dificuldade de atenção. Para evitar esta doença, é bom ingerir alimentos que possuem uma boa quantidade de ferro, como fígado, carne bovina, beterraba, feijão, maçã, espinafre e laranja. Em casos extremos, é necessário realizar uma transfusão de sangue para amenizar o problema. Até a próxima!
Olá, estudantes de ciências! O comportamento das espécies e o modo de vida de cada ser vivo do nosso planeta é resultado de milhares de anos de evolução. Os seres vivos são classificados em 5 reinos: animal, vegetal, protista, monera e fungo. O reino animal é o que tem a maior diversidade de espécies. Ele está dividido em 2 grupos, em animais invertebrados e vertebrados. O grupo dos invertebrados é o mais expressivo e tem uma grande variedade de habitats. Já os animais vertebrados formam um grupo menor, mas que tem animais muito grandes. Alguns chegam a pesar toneladas, é o caso das baleias, e de animais terrestres como o elefante e o hipopótamo. O planeta Terra tem mais espécies vivas do que qualquer um de nós é capaz de imaginar. Toda essa grande diversidade não está espalhada igualmente na superfície da Terra. Em alguns lugares, as condições de vida são tão difíceis que poucas espécies conseguem viver. São ambientes com muita ou pouca luz, onde faz muito calor ou muito frio. É o caso dos desertos, do Polo Norte e do Polo Sul, dos lagos vulcânicos e das ilhas oceânicas. Por outro lado, as florestas tropicais, como a floresta amazônica, têm uma grande quantidade de espécies de animais e plantas. Se a floresta acabasse, muitos seres vivos seriam extintos. E não só os que vivem nessa floresta. Todos os ambientes estão interligados na natureza. Quando o ambiente está ameaçado, todos os ecossistemas sofrem as consequências. A falta de saneamento básico é um fator que contribuiu para a disseminação de muitas doenças no nosso país. As crianças que vivem nas regiões carentes são as principais vítimas. São lugares onde não existe saneamento básico, a coleta do lixo não é feita de forma adequada, falta água tratada, canalização e tratamento do esgoto. O lixo orgânico, aquele que é formado por restos de alimentos, quando não tem o tratamento correto, se torna um meio para a reprodução de vermes e insetos. Com algumas medidas simples de saneamento básico, é possível evitar a proliferação de muitas doenças e, assim, diminuir os índices de mortalidade infantil. Até a próxima! Olá, estudantes de ciências! As células são unidades muito pequenas, que só podem ser vistas com a ajuda de microscópios e que são extremamente importantes para os seres vivos. As células fazem parte da constituição dos tecidos que formam os órgãos do corpo humano. Os órgãos fazem parte de vários sistemas, cada um com uma função específica, como o sistema respiratório, cardiovascular, locomotor e nervoso. Os sistemas formam o organismo dos seres humanos. Nas plantas, as células também se organizam para formar tecidos. Os tecidos vegetais dão origem às raízes, ao caule, às folhas e às flores. É assim, de maneira organizada, que os animais e os vegetais conseguem criar toda a diversidade de espécies que existem nos reinos animal e vegetal. Todas as partes que formam o nosso organismo estão interligadas. As doenças podem ser localizadas quando atingem só uma parte do nosso corpo, ou sistêmicas, quando se espalham por todo o corpo. Uma dor nas costas ou uma lesão causada por esforço repetitivo pode fazer com que a gente se afaste do trabalho. E muitas vezes, a origem do problema não está onde sentimos dor. Em alguns casos, a dor é um reflexo do problema. A famosa dor no nervo ciático, que causa dor nas pernas, é, na verdade, um problema de coluna. Os discos vertebrais pressionam alguns nervos e músculos, e a dor reflete na perna. A qualquer sinal de dor, o ideal é que a gente procure o médico e evite a automedicação, que pode piorar a situação ou encobrir a verdadeira causa do problema. Quando alguma coisa não está funcionando bem no nosso organismo, o corpo dá sinais.
Os sinais podem ser dor, febre ou até mesmo processos inflamatórios. A dor nas costas é uma queixa muito comum dos trabalhadores e pode estar relacionada a um problema mais sério, como a hérnia de disco. A hérnia de disco é um processo de deslocamento do núcleo do disco intervertebral, que acontece quando as vértebras são excessivamente comprimidas. As principais causas deste problema são deformidades na coluna, obesidade, excesso de força, flacidez muscular e até mesmo fatores psicológicos ligados ao estresse e à depressão. Esse tipo de lesão causa muita dor, dormência, perda dos movimentos e processos inflamatórios. O tratamento da hérnia de disco é feito com analgésicos, repouso, fisioterapia e cirurgia nos casos mais graves. Até a próxima! Olá, estudantes de todas as partes do Brasil! A teoria do Big Bang é uma das teorias que explica o surgimento do planeta Terra há mais de 4 bilhões de anos. De acordo com esta teoria, antes da explosão do Big Bang, a matéria e energia formavam uma esfera quente e densa, composta de hélio e hidrogênio. Com a explosão, muita energia foi liberada e a matéria se expandiu e formou o universo. No começo, só tinha rocha derretida no planeta. Com o passar do tempo, a rocha se solidificou e deu origem à superfície terrestre. Depois veio um grande período de chuvas, que durou milhões de anos. As partes da Terra que não ficaram cobertas pela água formaram os continentes. As primeiras formas de vida que surgiram no planeta foram os seres unicelulares. Depois, formaram-se os seres mais complexos, que são pluricelulares. Foi assim que teria surgido a vida no planeta Terra. As células são unidades estruturais e funcionais que fazem parte do organismo de todos os seres vivos. Os seres vivos são classificados em unicelulares e pluricelulares. Como indica o nome, o organismo dos seres unicelulares é formado por uma única célula. Bactérias e protozoários fazem parte deste grupo. Os seres pluricelulares são formados por muitas células, como as aves, mamíferos e répteis. E o ser humano? Temos aproximadamente 100 trilhões de células. A estrutura das células tem camadas: membrana celular, citoplasma e núcleo. A membrana celular também é chamada de membrana plasmática e tem a função de proteção. No citoplasma estão todas as organelas da célula. Cada organela tem uma função específica. E por último, o núcleo, que armazena as informações genéticas e regula as reações químicas dentro da célula. Tudo que é vivo é formado por células. Cada célula do nosso organismo tem uma função específica. Quando as células apresentam problemas, danificam os órgãos. Mas quase todos os órgãos comprometidos podem ser substituídos. Isto pode ser feito através de um transplante. O transplante de órgãos pode salvar a vida de muitas pessoas. Um único doador pode ajudar de 8 a 10 pacientes. Alguns órgãos podem ser doados em vida, como o rim, o fígado e a medula óssea. Outros, somente em caso de morte. É o caso do coração e do pulmão. Para retirar os órgãos de uma pessoa, é preciso ter a autorização da família. Depois de diagnosticada a morte cerebral, os órgãos têm de ser transplantados em no máximo 6 horas. No Brasil, o número de doadores cresceu nos últimos anos, mas ainda são insuficientes para resolver o problema de milhares de pacientes que estão na fila de espera. Você já pensou em ser um doador? Doar pode transformar a dor em continuidade da vida. É uma questão que precisa ser debatida em casa. Até a próxima! Olá, estudantes!
Os cientistas ainda não sabem ao certo quantas espécies de animais e vegetais existem no planeta Terra. Mas uma coisa é certa, existem muito mais espécies para serem classificadas do que espécies já catalogadas. Do total das espécies que nós conhecemos, a maioria são de animais invertebrados. A grande parte das espécies de invertebrados é de insetos. O Brasil tem uma grande diversidade de espécies animais e vegetais, e por isso é considerado o país da mega diversidade. Gostou do assunto? Que bom! Fique ligado, tem muito mais para você aprender sobre os seres vivos. Uma sociedade consciente e bem preparada não gera lixo, ela gera materiais para reciclagem. Quando selecionamos o lixo, ajudamos a diminuir a poluição do meio ambiente e reduzimos a necessidade de procurar novas áreas para servirem de aterro sanitário. Ajudamos também a diminuir a proliferação de insetos e roedores e a transmissão de doenças causadas por estes seres, como dengue, febre amarela e leptospirose. O lixo que nós produzimos em nossas casas é apenas uma parte de todo o lixo que a sociedade produz. Resíduos da construção civil e das indústrias também são lixo. Para reduzir a quantidade de lixo, nós temos que planejar bem as compras, evitar o desperdício, comprar produtos com embalagens recicláveis ou retornáveis e separar o lixo. O lixo separado vai ser reciclado e transformado novamente em matéria-prima. Com pequenas atitudes como essas, nós contribuímos para a preservação do meio ambiente. Faça a sua parte. Todos os seres vivos estão interligados na natureza. Essa ligação acontece de várias maneiras. Ela pode ser harmônica ou desarmônica. As espécies ficam ameaçadas de extinção quando o ambiente em que vivem está desequilibrado. Existem vários problemas que prejudicam o meio ambiente. Um deles é o aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno climático que provoca o aumento da temperatura média da superfície terrestre. Este fenômeno preocupa o mundo todo. Alguns cientistas dizem que o aquecimento é causado pelo alto nível de poluentes na atmosfera. O primeiro passo para a solução deste e de outros problemas ambientais é a conscientização da necessidade de se preservar o meio ambiente. Nós não somos a última geração que vai viver aqui no planeta Terra. Temos que cuidar dele para não prejudicar a vida dos nossos descendentes. Até a próxima! Olá, pessoal! A água é a substância química mais abundante na superfície da Terra. É também a mais representativa na estrutura de todos os seres vivos. Em organismos como mães da água e moluscos, o percentual de água é bastante elevado, assim como o corpo humano, que é formado por aproximadamente 70% de água. Ela forma tecidos, transporta nutrientes, leva vida a cada célula do corpo. Normalmente, a água se apresenta na forma líquida, mas pode ser encontrada no estado sólido e no estado gasoso. A água no estado líquido está localizada em oceanos, lagos, rios e lençóis subterrâneos. No estado sólido, a água forma geleiras, neve, icebergs e granizo. E na forma gasosa, pode ser encontrada formando nuvens. O conceito de densidade é fundamental para desenvolver algumas atividades profissionais, como a construção civil, os serviços de limpeza e de culinária, mas também para cuidar da própria saúde. Algumas doenças estão relacionadas com o aumento da densidade da água circulante no corpo. Por exemplo, quando há um aumento nos valores do colesterol, há também um aumento na densidade do sangue. Assim, ele começa a fluir com dificuldade nas artérias e pode até provocar entupimento. Para controlar a taxa de colesterol, é preciso manter uma dieta rica em fibras, praticar esportes e, em alguns casos, usar medicamentos. Já os cálculos renais costumam se formar por uma dificuldade dos rins em eliminar sais de cálcio ou ácido úrico.
O organismo é incapaz de dissolver esses elementos na água presente no plasma sanguíneo. E a formação de cálculos também pode ocorrer pelo hábito de beber pouca água. A densidade da água é uma grandeza física que considera a massa do corpo pelo volume que ele ocupa. Quanto mais denso é um corpo, mais pesado ele é. Quando corpos com densidades diferentes são misturados, o mais leve fica na superfície. O mais simples é você lembrar do dito popular: o óleo e a água não se misturam. Por quê? O óleo é menos denso que a água. Os seres vivos são formados em grande parte por água. Por isso, sofrem influência das propriedades da água, entre elas a densidade. A água sempre foi e sempre vai ser uma substância muito importante para a vida na Terra. Um fenômeno particular que a água possui é o aumento de volume com a diminuição da temperatura, o que não ocorre com outras substâncias. Até a próxima! Saudações, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre as marés. Muitas pessoas se perguntam por que as águas do mar sobem e descem todos os dias. As marés são movimentos periódicos das águas do mar, pelo qual elas sobem e descem em relação a uma referência fixa no solo, e são produzidas pela ação do Sol e da Lua. Os movimentos de subida e descida das marés são importantes fontes de energia. Existem 3 formas de produzir energia usando o mar: através das ondas, das marés e das diferenças de temperatura dos oceanos. Os projetos que estudam o aproveitamento da energia do mar são experimentais. Imagine só o que o imenso litoral do nosso país pode produzir. Toda vez que o nível da água do mar sobe, ela invade áreas continentais e pode causar erosão e deslocamento dos sedimentos, detritos rochosos resultantes da erosão. Mas a água que sobe com as marés traz nutrientes que enriquecem esses ambientes quando o nível da água baixa, formando os terraços de marés. Estes ambientes são lares de inúmeras espécies de bactérias, fungos, plantas, animais invertebrados e vertebrados. No ponto em que ocorre o encontro do rio com o mar, a água salgada penetra por vários quilômetros, influenciando em ambientes continentais. Em alguns casos, a onda de maré é tão intensa que causa uma grande turbulência na água do rio. No Brasil, esse fenômeno recebe o nome de pororoca e acontece com frequência na região amazônica. E tem gente que aproveita as ondas gigantes formadas pela pororoca para surfar. Existem diversos equipamentos que são utilizados para medir e estudar as marés. Os mais atuais usam imagens de satélite e sonares dos navios. As marés afetam a vida de todos os organismos que vivem no litoral, especialmente aqueles que habitam os ambientes estuarinos. Os ambientes estuarinos são as zonas onde o rio encontra a água do mar. Agora que você já conhece um pouco sobre o fenômeno das marés, procure saber como elas influenciam na rotina das cidades litorâneas do Brasil, ou em outros países em que cidades foram construídas em torno da existência das marés. Uma dica: pesquise sobre a cidade de Veneza, na Itália. Bom estudo, hein? Até a próxima! Olá, estudantes! A Lua desperta o interesse da humanidade há muito tempo. Existem muitos mistérios e curiosidades sobre a relação da Lua com o ser humano e com o planeta Terra. O que a ciência já descobriu é que a Lua é o único satélite natural da Terra e também é o único astro que gira em torno do nosso planeta. A Lua não tem atmosfera e tem a gravidade 6 vezes menor que a Terra. A Lua possui 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante.
As fases se intercalam num ciclo que se repete todos os meses. A ciência já conseguiu comprovar a influência da Lua sobre as marés, sobre a agricultura e também sobre alguns processos biológicos dos animais e dos vegetais. Continue estudando sobre a Lua. Você pode aprender muito mais sobre esse assunto. Quando olhamos para o céu em uma noite sem nuvens, podemos perceber vários pontos luminosos. Estes pontos luminosos são chamados de astros, ou corpos celestes. As estrelas são os astros que temos mais facilidade para enxergar, porque elas têm luz própria. Os planetas, os satélites, os asteroides e os cometas não têm luz própria, e só são vistos porque refletem a luz das estrelas. Os eclipses são fenômenos que acontecem quando a luz emitida por uma estrela encontra um obstáculo durante a propagação. Como consequência, ocorre a reflexão da luz para outras direções e a formação de sombras. Os eclipses solares acontecem quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. E os eclipses lunares quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. No dia 20 de julho de 1969, o ser humano conseguiu realizar um sonho muito antigo. Foi nesse dia que o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou pela primeira vez na superfície da Lua. Os astronautas norte-americanos deixaram na Lua um sistema de espelhos que refletem a luz do Sol em direção à Terra. O sistema de espelhos contribuiu para o estudo dos movimentos da Lua. E a constatação das últimas décadas foi de que a Lua está se distanciando da Terra cerca de 4 centímetros por ano. Pode até parecer pouco, mas a longo prazo, o distanciamento pode causar mudanças no movimento de rotação da Terra, tornando os dias mais longos e provocar alterações no mecanismo das marés. Calma, não fique preocupado. Essas modificações são muito lentas e vão demorar milhões de anos para acontecer. Até a próxima! Olá, estudante! Onde há movimento, há energia. A energia gerada pelo movimento não pode ser destruída. Ela vai ser transformada em outros tipos de energia. Existe movimento até mesmo nas partículas minúsculas, que formam todas as coisas materiais. A parte da física que estuda o movimento é chamada de mecânica. A mecânica está dividida em duas áreas, a cinemática e a dinâmica. A cinemática estuda o movimento sem levar em consideração a causa, e a dinâmica estuda o movimento a partir das causas, ou seja, ela leva em consideração o que provocou o movimento. O físico e matemático inglês Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal e as 3 leis que fundamentam a mecânica clássica. Elas são chamadas de leis de Newton. O corpo humano tem estruturas específicas para se relacionar com o meio em que vive. Os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, fazem parte dessas estruturas. Outro exemplo é o sistema locomotor. O sistema locomotor é o responsável pelo nosso movimento. Graças a ele, podemos escolher onde e como queremos estar. O sistema locomotor dos seres humanos é formado por fibras musculares estriadas. Os tendões fixam as fibras musculares nos ossos. Os músculos recebem impulsos nervosos. Esses impulsos avisam quando os músculos devem contrair ou relaxar. O controle nervoso do movimento acontece nas dobras cerebrais, que ficam próximas aos ossos parietais do crânio. O impulso nervoso chega aos músculos através das terminações nervosas dos nervos raquidianos motores da medula espinhal. O movimento do corpo humano depende da sincronia entre os comandos do sistema nervoso central e a resposta correta do sistema muscular.
O movimento é um fenômeno físico. Ele modifica a posição da matéria no espaço sem alterar a composição química dos materiais. Só existe movimento onde tem energia. A energia, que é produzida pelo movimento, não pode ser destruída. Ela é modificada e se transforma em outro tipo de energia. Este fenômeno acontece com todas as coisas do universo, até mesmo com as estrelas das galáxias mais distantes. O movimento é sempre relativo. Para afirmar que um corpo está em movimento, é preciso estabelecer um referencial. O referencial é um sistema de coordenadas que é utilizado para medir e registrar grandezas físicas, como posição, velocidade e aceleração. O movimento e a energia são dois conceitos muito importantes para a física. Continue estudando sobre eles. Até a próxima! Olá, cientistas de todas as partes do Brasil! Hoje nós vamos falar sobre a respiração, um fenômeno que acontece no organismo de todos os seres vivos. Isso mesmo, respirar é uma atividade que todos os seres vivos fazem. E as plantas, as algas e as cianobactérias, além da respiração, também fazem a fotossíntese. Através da fotossíntese, produzem o gás oxigênio, que elas aproveitam na respiração quando não tem luz no ambiente. O oxigênio que as plantas produzem é aproveitado pela grande maioria dos seres vivos. A respiração mantém o ser humano vivo e garante a energia necessária para a realização das atividades diárias. Este assunto não para por aqui. Você pode aprender muito mais sobre a respiração. O cigarro é um dos grandes inimigos da respiração. Ele tem mais de 40 substâncias cancerígenas na composição, como arsênio, níquel, acetona, naftalina e nicotina. A nicotina age no sistema nervoso central da mesma forma que a cocaína e por isso é considerada uma droga que causa dependência. Os fumantes têm dificuldade para respirar corretamente, ficam mais cansados e muitas vezes não têm resistência física para realizar pequenos esforços no dia a dia, como subir escadas. O fumo também prejudica o olfato e o paladar. Além disso tudo, os fumantes ainda correm um risco de desenvolver doenças como enfisema pulmonar e câncer de pulmão. E aí, será que vale a pena fumar e correr o risco de prejudicar a sua saúde? A respiração é uma das funções mais importantes do nosso organismo. Quando ela não é de qualidade, não consegue cumprir o papel que tem dentro do nosso corpo. O hábito de fumar prejudica a respiração, e os que estão no mesmo ambiente do fumante também são prejudicados pela fumaça do cigarro. Eles são chamados de fumantes passivos. As mulheres que fumam correm mais risco de sofrer um aborto espontâneo ou ter bebês prematuros. Filhos de mães fumantes costumam nascer com um baixo peso e com tamanho menor do que um bebê de uma mãe que não fuma. A nicotina chega ao bebê pelo leite materno e é absorvida, causando vômito, diarreia e taquicardia. Filhos de pais fumantes também correm mais riscos de desenvolverem problemas respiratórios, como bronquite e pneumonia, além de serem mais propensos a se tornarem fumantes no futuro. Até a próxima! Olá, pessoal! O conceito de trabalho tem vários significados e os fenômenos físicos estão envolvidos na execução de um trabalho. A física só considera que houve trabalho quando há um deslocamento resultante de uma força. Por exemplo, quando você caminha, dança ou corre. Esses deslocamentos devem, inevitavelmente, vencer uma força oposta. Isso resulta em maior gasto energético. Para que um trabalho seja executado, ele depende do gasto de energia. Além disso, ele modifica o ambiente ao redor.
É o caso do atrito com o solo e da resistência oferecida pelo ar e pela água. Para enfrentar esses obstáculos, as diversas espécies desenvolveram adaptações morfológicas, como asas aerodinâmicas nas aves ou o corpo hidrodinâmico de alguns peixes. Nas atividades mais triviais do cotidiano, você realiza trabalho, seja para levar um simples copo d'água até a boca ou para empurrar um sofá. Algumas vezes você realiza essa atividade mais rápido, em outras ocasiões, mais devagar. A velocidade está relacionada com a potência envolvida na execução de uma tarefa, que é a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para executá-lo. Isso pode acontecer com ou sem o auxílio de ferramentas, desde as mais corriqueiras como as alavancas e as roldanas, mas também por equipamentos de última geração, como os robôs. A realização de um trabalho demanda energia. Pode ser um combustível no caso de equipamentos, ou a energia química presente nos alimentos. Açúcares e gorduras, por exemplo, disponibilizam energia para as mais variadas atividades cotidianas. Para facilitar o aprendizado, tente encontrar no dia a dia situações em que acontece a realização de trabalho e diferencie essas situações daquelas em que não ocorre. Ou seja, diferencie ocasiões em que ocorre deslocamento por ação de uma força, de outras em que isso não acontece. Avalie as situações em que você realiza um mesmo trabalho com diferentes potências e reflita sobre o gasto de energia envolvido. Por exemplo, ao preparar rapidamente um lanche ou a fazer tranquilamente o almoço da família. O que gasta mais energia? Em qual atividade a potência envolvida é maior? Procure saber como a filosofia, a sociologia e a história interpretam um conceito de trabalho e como diferentes culturas se relacionam com um conceito de trabalho. Por exemplo, como o conceito de trabalho é interpretado por indígenas. Até a próxima! Saudações, estudantes! A água que existe na superfície do planeta Terra surgiu há bilhões de anos, através da liberação de gases de hidrogênio e oxigênio na atmosfera. No início, não havia água no planeta. Existiam apenas os átomos de hidrogênio e oxigênio. Estes átomos se combinaram e deram origem aos primeiros vapores de água. Os vapores de água se transformaram em nuvens quando a temperatura da Terra começou a baixar. As nuvens foram atraídas pela gravidade e a água chegou na superfície da Terra através da chuva. O surgimento da vida na Terra está intimamente ligado com a presença de água no planeta. Bilhões de anos se passaram e a água continua sendo uma substância muito importante para a vida de todos os seres vivos do planeta. Lembre-se, sem água não há vida. A água é considerada um solvente universal. É um líquido que tem a capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias, com exceção apenas da gasolina e dos diferentes tipos de óleos. As misturas solúveis em água são chamadas de soluções, como por exemplo quando misturamos água e açúcar, ou água e café. Estas soluções são chamadas de monofásicas, porque quando estão misturadas, formam um conjunto homogêneo. As soluções podem ter mais de uma fase. Isto acontece quando o solvente não consegue dissolver toda a substância e as partes que não foram dissolvidas ficam no fundo do recipiente. As misturas não formam novas substâncias e os elementos que foram misturados podem ser separados novamente. O surgimento da vida no planeta Terra está diretamente relacionado com a água.
Foi na água dos mares primitivos, há cerca de 3 bilhões e meio de anos, que surgiram os primeiros seres unicelulares, aqueles constituídos por uma só célula, como por exemplo as bactérias. Hoje, a água continua sendo a substância mais abundante na estrutura de todos os seres vivos, bactérias, vegetais ou animais. A circulação da água na natureza é chamada de ciclo hidrológico, ou ciclo da água. E todos os seres vivos fazem parte desse ciclo, porque consomem e eliminam água. E não são só os seres vivos que têm água na constituição. Preste atenção nas suas atividades do dia a dia e veja em quantos produtos podemos observar a presença de água misturada com outras substâncias. Comece observando os alimentos industrializados que você consome e os produtos de higiene e limpeza que você usa. Até a próxima! Parabéns! Chegamos ao final de mais uma fase da matéria de Ciências Naturais. Juntos descobrimos que a Lua é o único satélite natural da Terra e que a água é considerada um solvente universal, capaz de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Vimos que a densidade da água é uma grandeza física que considera a massa do corpo pelo volume que ele ocupa. Ou seja, quanto mais denso um corpo, mais pesado ele é. Graças à sua persistência, vimos que as células são unidades muito pequenas, mas extremamente importantes, e que os seres vivos se dividem em 5 reinos: animal, vegetal, protista, monera e fungo. Vimos ainda que uma alimentação saudável é fundamental para uma vida com qualidade. E por fim, descobrimos que onde há movimento, há energia, e que a velocidade de uma ação está relacionada com a força envolvida na execução de uma tarefa, que é a relação entre trabalho realizado e o tempo gasto para executá-lo. Então junte energia e vá direto para a próxima fase. Ainda há trabalho a ser feito. Eu espero por você lá. Até mais!